Lefi Esueder Ayaulela Mema. Amém? Deus é fiel, aleluia. Amém. Essa manhã eu quero trazer um tema, uma mensagem bem expressiva de uma situação que é mais séria, que estão preocupados aí com dengue, com chikungunya, e hoje na realidade só fazem campanha para usarem camisinha nesse período de carnaval, porque não faz o ano todo, que é preservação. O evangelho que eu prego é de obra social, profilática e filantrópica. Então, a profilaxia são situações antecipadas, a preocupação que tem que ter o cuidado. E eu quero trazer o tema hoje, que é uma situação muito constrangedora e preocupativa, que é da área da pedofilia, né? Necrofilia, zoofilia. São banalidades, futilidades que acontecem e às vezes as leis elas não são tão sérias como deveriam, só se comentam. Mas eu quero ler uns textos. Eu quero ler primeiramente o livro de Levítico, capítulo 18, quando fala da seriedade desse comportamento que começa, que todo esse procedimento de abusos, e fala geralmente de família desestruturada. Então é uma orientação que já tinha sido dada por Deus ao povo, que hoje é uma futilidade, uma banalidade e uma normalidade, infelizmente. E diz aqui, Levítico, capítulo 18, fala de casamentos ilícitos, coisa que hoje eles querem fazer predominar, como se é normal na sociedade que estamos convivendo desses últimos dias. Mas para a gente que segue regra de fé, prática e conduta, a gente não acha isso muito positivo. Mas ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falai aos filhos de Israel, e dize-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não farás segundo as obras da terra do Egito que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, mas andai no meus estatutos. Fazei conforme meus juízos, os meus estatutos guardareis, para as dardes neles, e eu sou o Senhor, que é o vosso Deus. Porquanto o meu estatuto, o meu juízo guardareis, os quais fazendo os homens viverá por eles, porque eu sou o Senhor. Nenhum homem chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do seu pai ou de sua mãe. Ela é sua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, filha da tua mãe, nascida na casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque a sua nudez. E a nudez
da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirá. E a nudez da irmã do teu pai não descobrirá, ela é tua parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirá, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirá, não te chegarás. A sua mulher, ela é a sua tia. A nudez da sua nora não descobrirá, ela é a mulher do teu filho. Não descobrirá a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirá a sua nudez do seu irmão. A nudez da mulher de suas filhas não descobrirá. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, e maldade é. Não tomarás uma mulher com a sua irmã, isso afligirá e descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Aí vai chegar a hora do que aonde eu quero chegar, e daqui a pouco eu vou falar, por causa de tudo isso aí, da zoofilia, da necrofilia, da pedofilia, e esse mundo bacteriológico que nós convivemos, e essa destruição que hoje é infectada em vários setores da sociedade, nas pessoas até inocentes, que hoje padecem por causa da futilidade de obra da carne, de aqueles que não seguem regra, fé, prática e conduta. Aí fala de união abomináveis. Não te chegará a mulher durante a sua menstruação, durante a sua imundícia, não descobrirá a sua nudez. Tem gente que não respeita isso, não quer saber. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para copular, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo, que era também uma situação a Moloque, a um sacrifício. Hoje há várias formas diferenciadas de sacrifício e estamos fazendo que, infelizmente, Deus não se agrada. Isso profanarás o nome do seu Deus. Com o varão não te deitarás como se fosse uma mulher, a abominação é. Nem deitará com o animal, para não te contaminares com ele, nem com a mulher se porá perante um animal, para juntar-se a ele. Confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque todas essas coisas se contaminaram os gentios, que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre elas, e a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, meu juízo, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, ou que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os filhos dos homens desta terra, que nela não estavam, até de vós a terra foi tomada, para que a terra não vos vomite, havendo vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós.
Então aqui está dizendo dessa banalidade, essa futilidade, que já era exacerbada no tempo anterior, que hoje não é uma normalidade, a gente querer ensinar regra, fé, prática e conduta. Hoje a gente é que está fora do contexto, e aí a gente que é homofóbico, a gente que hoje está sendo transtorno na sociedade, hoje a gente que passa a ser discriminador de atitude que parece ser correta, mas essa futilidade, ela já era exacerbada nos tempos anteriores do homem nessa ignorância. E no livro de Romanos, no capítulo 1, fala hoje dessa banalidade que nós vemos quando fala Jesus no seu sermão, que nos últimos dias seria como os dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Está falando dessa banalidade do homem com homem, mulher com mulher, o homem com o animal, a mulher com o animal, né? Tem aqueles que gostam de estrupar defunto, e isso parece ser normal, essa orgia, esses cultos que era até feito com esse ritual cerimonial. Mas aqui diz no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, que diz: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas visíveis e invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas não fiquem inexcruzáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus como Deus, nem lhe deram antes graça. Antes seu discurso desvaneceram no seu coração incessado, se obscureceu, dizendo-se sábios, e tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível e em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpede, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e o homem servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nércios, infiéis nos seus contratos, sem caráter, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecem a justiça de Deus e são dignos de morte. Não é só morte física, pelas enfermidades que daqui a pouco vou falar, mas os que tais coisas praticam, não somente os que assim o fazem, mas também os que consentem, como as leis, como as autoridades,
como hoje a própria distorção da mídia, que quer prismar por isso, hoje querem botar como lei no Congresso Nacional que o pai pode casar com a filha, o irmão com a irmã. Estão querendo mudar os conceitos, preceitos, e ficar nessa futilidade. Então, quando eu entendo que talvez quando Deus deu uma companheira ao homem, Noé também já estava, antes dele cometer, talvez, a brutalidade. Noé não, perdão, Adão, Deus lhe deu uma disjuntura, que eu creio que essa ação luciferiana já estava imperativamente atuando, porque ele viu que todos os animais tinham um parceiro e ele não tinha. Isso aqui é conjectura minha. Quem sabe ele já estava pensando fazer alguma meleca de galinha arabiana. E Deus assim deu uma companheira para que ele não procedesse, né, na zoofilia, que era a situação momentânea que ele poderia entrar por essa malignidade, que ainda não estava a corruptibilidade generalizada, como é nos dias de hoje. Mas, por que eu falei de falar de pedofilia, necrofilia, zoofilia? Todos os dias eu tenho visto aí a Polícia Federal indo atrás desses pedófilos que postam vídeo, que fazem covardia, que ficam dentro dessa situação. E hoje nós estamos vivendo com esses vírus que eram naturais pelo círculo da vida, o processo da vida, ela sobreviver e não nos afetar. Estávamos imunes a certas coisas, mas hoje estamos vulneráveis a fungos, a vírus, bactérias, protozoários, microprotozoários. E dentro dessa situação, hoje nós vemos como normalidade o cancro mole, a gonorreia, né? Leishmaniose, sífilis, candice, sarna, chato, herpes. Também tem o donovonose, o linfogranulomar, e a parte mais afetada que hoje geralmente, e ainda mais quando com gravidez, aí a humanidade é a AIDS. Nós vemos também o TST, que é gravidez nas trompas, o IST também, que nós vemos que é micoplasmas gentilis. Então, todas essas mais de 15 dessas infecções no corpo humano, por essa distorção sexualmente anal, oral, ou não se preocupar, conforme nós lemos lá na lei levítica, mulher na sua menstruação. Então, a natureza, ela respeita as leis de Deus. Infelizmente, os homens, eles na sua carnalidade, eles não estão preocupados em respeitar essas leis de Deus. O perigo se faz aí, que a destruição que hoje nós vemos, conforme lá foi lançado
em Deuteronômio 28, a palavra de bênção no Monte Gerizim, no Monte Ebal, a palavra de maldição que se apegaria ao homem por não obedecerem leis, regra, fé, prática e conduta. Então, eles estariam vulneráveis. Mas tem as leis que foi dada, que o homem seria bendito, seria mais do que feliz, o fruto que sai do seu ventre, na terra que ele habitasse, que o Senhor daria todas as bênçãos a ele, que nada de mal aconteceria, que não o castigaria, que Deus o poria por cabeça e não por cauda. E hoje ele está submerso no pecado, na malignidade, e ele deixou se levar, e hoje, como eles não obedeceram no passado, né? O Senhor falou que até cadáver eles comeriam por comida. Os seus corpos também seriam como comida de aves do céu. O Senhor feriria com úlceras, com hemorródia, com sarna, com coceira e com coisas que não se poderiam curar, ferida como loucura, como a cegueira do pasmo do coração, a pálpebra, como o cego apalpa na escuridão e não prospera no seu caminho, porém somente será espinho. Então ele diz aqui que despertará como uma mulher, porém, a outro homem, que dormirá com ela, edificará uma casa, e não morará com ela. Ou seja, fala dos adultérios, que é uma normalidade dessa banalidade. Então, tem as bênçãos e a maldição que o Senhor disse que feriria, se não seguissem. O Senhor feriria com úlcera maligna, que feriria o joelho nas pernas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Ele falou que contaminaria. E hoje todas essas enfermidades que nós estamos vendo, que por causa do homem viver na orgia da futilidade, dessa banalidade perversiva, Deus, no capítulo 6 de Gênesis, ele, quando se arrepende de fazer o homem sobre a face da terra, ele fala no versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra, e toda a sua imaginação, dos seus pensamentos, do seu coração, era somar continuamente. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra, pelo que o seu coração ele se entristeceu. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra todo homem que criei, e todo o animal, até o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Mas diz o versículo 8, porém, achou graça aos olhos do Senhor Noé. Tinha ainda a pessoa pura e libada, né? Aqui diz que já havia banalidade, que os filhos dos homens tomavam as mulheres, né? E fala de tudo isso aqui, dessa banalidade, futilidade, que já era exacerbada na época. E hoje, mais vulnerabilidade nós estamos. Mas que fica esse despertamento aí do que nós estamos enfrentando
essas enfermidades infecciosas por esses fungos, esses vírus, essas bactérias, esse protozoário, né? Que antigamente talvez era até normal um cancro mole, uma gonorreia, um sífilis, uma candice, que hoje é remédio falado diretamente. Aí dizem que o homem que criou o vírus da AIDS pela distorção laboratorial, mas não, muita situação foi causa dessa destruição de seguir a ética e dessa prostituição que é natural no ser humano. Mas quem pode livrar o homem dessa situação? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então ele quer te ensinar, ele quer te libertar. Mas que fique nessa manhã esse despertamento. E eu afirmo que Lefi é suede, ayaule la mesma, fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.